Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 1 do PET número 1 do 9º ano, com o tema modalização. Antes de iniciar as atividades, vamos entender o que é modalização através do recapitulando. Nossas ações de comunicação são sempre mediadas por intenções, que podem ser explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Ou seja, quando nós falamos ou quando escrevemos, esse nosso discurso é permeado por intencionalidades, que podem ser uma dessas que foram citadas aqui na matéria. Esse recurso de linguagem está presente em nosso dia a dia e é chamado de modalização. Os modalizadores são palavras. Então, palavras é que vão exercer no nosso discurso estas intenções, ou seja, marcam as intenções do falante. São encarregados de evidenciar o ponto de vista. Então, as palavras servem para demonstrar o ponto de vista assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o discurso. Assim, diferentes recursos linguísticos cumprem com a função de indicar o nosso ponto de vista em relação ao assunto em questão. Quais palavras que exercem essa função de modalização? Os modos verbais, imperativo, subjuntivo, imperativo, subjuntivo, indicativo, verbos auxiliares, os adjetivos, que são palavras que vão caracterizar, os advérbios, que vão indicar modo, certeza, afirmação, dúvida, entre outras palavras. Então, essas palavras elas vão servir para fazer a modalização. Depois de recapitular a matéria, aparece a seção Para Saber Mais, onde você tem acesso a esse link, a esse endereço, onde você poderá clicar e acessar o conteúdo para poder estudar. No caso específico deste link, não é possível fazer o acesso. Então, o que você deverá fazer? Copie e cole o endereço no navegador da internet. Leia a matéria antes de fazer as atividades. A seguir, vêm as atividades. A primeira delas é a leitura do relato de viagem com o título Bonjour l'amour, de Marta Medeiros, para responder as questões de 1 a 5. Depois da leitura, vem a questão número 1, que está pedindo o seguinte: a modalização pode ser compreendida como uma forma de o enunciador expressar sua atitude em relação ao que ele mesmo enuncia. No trecho, é uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Por exemplo, o advérbio realmente mostra que a enunciadora insiste sobre a validade do que acabou de dizer. Neste advérbio, nós podemos ver, então, a opinião da autora. Então, o que foi pedido? Localize outros exemplos de palavras e locuções que, em sua opinião,
são empregadas na modalização, destacando os efeitos de sentido que elas provocam. Então, nós vamos fazer o movimento de retorno ao texto para encontrar algumas palavras. Eu até já as deixei marcadas aqui no texto. A primeira delas é a expressão até hoje, quando a autora diz: e esperando estaríamos até hoje. Então, esta expressão, ela indica a opinião de quem escreveu, da autora. Neste mesmo parágrafo, aqui na sua última linha, que é ótimo. Essas duas palavras também expressam a opinião da autora. No próximo parágrafo, no finalzinho, aparece a palavra aleluia. É uma exclamação, como se fosse uma exclamação. Ela está alegre por ter encontrado o que ela estava procurando. Então, é uma expressão que modaliza o discurso, demonstra a opinião da autora. No próximo parágrafo, também aparecem outras expressões, quando ela diz talvez nunca, também expressa a opinião da autora. Então veja que essas palavras, elas modalizam o discurso, ou seja, demonstram a opinião de quem está escrevendo. E lamentava nunca mais, também expressa a opinião da autora. Então são as palavras modalizadoras. E mais embaixo a palavra finalmente. Finalmente o filé mignon da viagem. Então, outra palavra que indica a opinião da autora. Então, vamos responder a questão número 1. Vamos voltar lá no número 1 para colocar a resposta. A expressão talvez nunca mais visse o sapato que havia usado só uma vez. Então, foi o que foi pedido. Escreveram a expressão, localizar um trecho e falar o efeito de sentido que é provocado. Talvez nunca expressa uma dúvida. E lamentava nunca mais colocar no dedo um anel. Nunca mais, expressando uma negação. Finalmente, o filé mignon da viagem. Então, finalmente, indicando por fim, de modo final. A seguir vem a questão número 2. Os advérbios e locuções adverbiais têm um papel fundamental nos relatos de viagem, pois além da modalização, essas palavras e locuções são responsáveis pela expressão das circunstâncias. Localize advérbios e locuções adverbiais no texto lido, empregadas para expressar circunstâncias. Então, nós localizamos já algumas palavras. Dentre elas, já há advérbios e locuções adverbiais. Nós colocamos na número 1. A número 1 pode ser advérbios, locuções adverbiais, adjetivos ou outras palavras, como verbos. Na número 2, é pedido somente os advérbios e locuções adverbiais. Então, nós vamos retornar ao texto. Algumas palavras nós já até marcamos, porque, como eu falei, são advérbios e locuções adverbiais. Então, voltemos lá na primeira parte, o primeiro parágrafo. Nós já marcamos até hoje. O até hoje também é uma expressão adverbial, que vai indicar tempo. Outro advérbio que aparece, talvez nunca, indicando negação. Nunca mais, sim, finalmente. O advérbio lá, indicando lugar. Há outros advérbios também. Eu marquei alguns para nós colocarmos como resposta. Então, vamos lá na número 2, responder. Hoje, lá, talvez, nunca,
antes de não, sim e finalmente. Então, hoje, circunstância de tempo, lá, lugar, talvez, dúvida, nunca, negação, antes de tempo, não, negação, sim, de certeza. Número 3. Em finalmente o filé mignon da viagem, que figura de linguagem constitui os termos em destaque. Qual o efeito de sentido que provoca? A figura de linguagem é a metáfora. Assim como o filé mignon é o corte bovino mais saboroso e macio, ou seja, o melhor corte, a autora utiliza essa metáfora para dizer que era a melhor parte da viagem. Questão número 4. Não nos restou outra alternativa a não ser voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez, vida dura. Considerando o contexto do relato, que efeito de sentido causa o uso da expressão vida dura? A expressão foi usada como ironia, ou seja, estava dizendo o contrário que deveria dizer, uma vez que estavam viajando por lugares belíssimos, como a França e Barcelona. E viajar para esses lugares não é uma vida dura, como ela diz. E, finalmente, vamos para a questão número 5. No trecho, veio nos atender uma senhora de uns bem vividos 130 anos. Ofereceu para nós o seu melhor quarto no 3º andar, milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. É incorreto afirmar. Então, aqui foi pedido para marcar a questão incorreta. Há um exagero na descrição ao falar da idade da senhora, do tamanho do quarto e ao afirmar que é possível comemorar nele o Réveillon, que de modo geral conota um evento grandioso, com muitas pessoas reunidas. Então, é incorreto afirmar isso? Não, é correto. Há um exagero de expressão, mas não pediu o correto, foi pedido o incorreto. Letra B. A senhora devia ter bastante idade. O quarto devia ser bem grande, mas não literalmente nas proporções informadas. Também está correto. Pediu o incorreto. O exagero empregado pela enunciadora constitui uma figura de linguagem chamada hipérbole. Então está correto. Quando se exagera numa expressão, igual a autora exagerou, na idade e nos milhões de metros quadrados, esse recurso da linguagem é chamado de hipérbole. Então está correta também. Letra D. O modo como a enunciadora faz sua descrição pode ser definida como aquela que representa a realidade tal qual ela é, ou seja, sem influência dos sentimentos ou pensamentos. Então é essa a alternativa incorreta. Letra D. Foi o que foi pedido. A alternativa incorreta. A resposta é a letra D. Porque a enunciadora, ela influencia, ela coloca suas influências, o seu sentimento. Aqui na alternativa falou que é sem influência, por isso está incorreta. Eu fico por aqui, obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!